Agora a gente vai fazer o nosso pudim sem leite condensado. Não sei se você sabe, mas o pudim originalmente não leva leite condensado, né? Foi a indústria aqui no Brasil que fez essa alteração na receita, adicionando leite condensado no nosso pudim. Na França ele é conhecido como creme caramel, creme de caramelo, né? E a gente vai fazer uma calda de caramelo, colocar por baixo da nossa, né, no fundo, na verdade, da nossa forma. Depois vamos fazer o creme. E aí a gente vai colocar por cima e levar para assar em temperatura mais baixa. Então você vai ver que esse pudim vai ficar bem cremoso, bem estruturado, com o dulçor aí na medida certa. E que a gente não vai precisar utilizar leite condensado para fazer ele. Com os ingredientes tradicionais que a gente tem em casa, leite, ovos e açúcar, são o suficiente para a gente fazer o verdadeiro pudim ou o creme caramel. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é untar um pouquinho a forma onde a gente vai assar o nosso pudim. Essa aqui é uma forma retangular. Você pode utilizar a forma redonda também, com um furo no meio. Só cuidado não pegar uma forma tão grande, para que o pudim não fique tão baixinho e aí corra o risco de ele rachar na hora de desenformar, tá? Então, eu gosto de fazer na retangular, tem uma estrutura um pouquinho melhor. Eu vou pegar um pouquinho do desmoldante, ó. Só bem de leve. Então agora a gente vai fazer o nosso caramelo. A gente vai fazer o caramelo a partir da técnica do caramelo a seco, onde a gente não adiciona água no nosso preparo. É só o caramelo, o açúcar, né, fazendo o caramelo sozinho. Então, ó, na nossa panela, vamos colocar o açúcar. Açúcar branco normal, né? E aí, temperatura média, a gente deixa o açúcar derreter e formar o caramelo. Uma das vantagens do caramelo a seco é porque ele é feito de uma maneira bem rápida, né? Logo ele já tá pronto. A gente consegue evitar a cristalização, né? Ou a recristalização do açúcar, porque a gente não vai... a gente pode mexer e ele não vai recristalizar tão facilmente quanto o caramelo molhado, que é feito com água, né? Açúcar e água. A gente tem uma calda. E as chances de ele recristalizar são muito maiores nesse caso. Aqui no caramelo a seco a gente pode mexer, né? Então ele não vai acontecer a recristalização, como é o caso do caramelo molhado, que a gente não pode mexer, tá? A desvantagem que eu vejo no caramelo a seco, ele tem chances de queimar em algumas partes muito mais rápido, né? E mais fácil do que o caramelo molhado. O caramelo molhado ele vira, né, caramelo de uma forma mais uniforme. Aqui não, a gente tem algumas partes que começam a derreter antes, outras depois. Então a gente tem que cuidar, sempre estar mexendo e cuidando com isso. O resultado final nos caramelos vai mudar um pouquinho. No caramelo a seco a gente vai ter um sabor mais acentuado, mais forte. E no caramelo molhado a gente vai ter um sabor um pouquinho mais suave no final. Então, ó, tá começando a derreter nas laterais, eu posso pegar a panela, dar uma mexidinha assim. Posso pegar, ó, com uma colher. Vou baixar um pouquinho o fogo, porque ele tá começando, ó, a derreter, como eu falei, bem mais em umas partes do que em outra. Umas ela já virou caramelo, outra o açúcar nem derreteu ainda. Então aqui a gente pode mexer com uma colher ou uma espátula que aguente, né, o calor. Quantos graus? 175, 185 graus. É quando a gente já tem o caramelo formado, tá? Mas aqui, só de olhar, normalmente a gente já consegue identificar quando o caramelo tá pronto. Ele já fica uma cor âmbar, assim, ó, começa a fumaciar. E também ele fica mais fluido, né? E a gente vê que ele tá quase que transparente, né? Não tem mais nenhum açúcar inteiro. Ó, já posso desligar. Cuidado que tá muito quente agora. E eu vou colocar direto na minha forma. Vou espalhar, ó, pelo fundo. E a gente deixa reservado para ele endurecer e depois a gente colocar o creme por cima. Agora a gente vai fazer o creme para colocar por cima do nosso caramelo, né, do creme de fato do nosso pudim. Eu posso lavar a panela, utilizar uma panela limpa, ou também já dá para utilizar essa mesma com um pouquinho de caramelo que sobrou, não faz mal. Vou colocar o leite.
E eu vou aquecer ele com um pouquinho de baunilha. Pode ser a baunilha em pasta, que é essa que eu tenho aqui. Pode ser também a baunilha, o extrato no caso, né, o líquido da baunilha também pode, não tem problema. Agora eu vou aquecer o leite. E num bowl, separadamente, eu vou colocar os ovos. Aqui eu tenho ovos e gemas. E o açúcar. E aí, ó, fui pra mexer. São os ovos aqui que vão trazer essa cremosidade, né? Vão espessar o nosso creme enquanto ele estiver no forno. A gente vai colocar ele para assar em banho-maria, temperatura, né, baixa, a média a baixa, 150 graus mais ou menos, por mais ou menos 1 hora e 15, até o nosso pudim estar firme. Agora que o nosso leite já aqueceu, né, já tá soltando uma fumacinha, eu posso desligar o meu fogo. Eu vou usar a técnica de temperar os nossos ovos com o leite quente, que é o quê? Fazer os ovos acostumarem aí com esse calor do nosso preparo, para depois a gente levar para assar e ele não coagular também em excesso e ficar, né, bem cremoso, bem sedoso o nosso pudim. Por isso que a gente usa a técnica de temperar. Toda vez que a gente quer fazer esses ovos acostumarem com o calor, que eles vão depois voltar pro fogo, né? E aí não talharem, tá? Claro que se você não cuidar com a temperatura do forno, né, ficar muito alta, ela também vai talhar. Mas é pra isso que a gente usa essa técnica. Então a gente vai colocando aos pouquinhos, ó, e mexendo. Agora a gente vai transferir o creme para a forma e para isso a gente vai usar uma peneira para segurar, né, qualquer pedacinho de ovo que não tenha se dissolvido corretamente. Agora esse caramelo aqui já tem que estar mais firme, tá? Vou pegar uma forma um pouco maior do que essa que a gente vai fazer o nosso pudim. A gente colocou, na verdade, o nosso pudim dentro. Vamos colocar água quente, certo? Até cobrir metade, mais ou menos, aqui da nossa forma do pudim. E a gente vai levar para assar mais ou menos aí 1 hora e 15, 150 graus. Se o seu forno for, né, 150 graus for muito quente, aí você diminui um pouquinho a temperatura. O pudim com furinhos nada mais é do que um pudim que talhou, que separou os ovos do restante do preparo, né, da água do preparo. Isso quer dizer que os ovos se coagularam em excesso, né, foi tanto calor que eles se firmaram muito e expulsaram a água. Então fica com essa textura meio talhada, fica com um gostinho até de ovo. Então tem que cuidar muito com a temperatura do nosso preparo, para que ele fique, né, bem cremoso, sem os furinhos. A gente tem que cuidar bastante com a temperatura, tá? Então, se 150 for muito alto, aí você diminui um pouquinho a temperatura do seu forno. E a gente usa a técnica de assar em banho-maria porque a água, pelo menos no nível do mar, não ultrapassa 100 graus Celsius. E aí a gente consegue manter essa temperatura também no nosso pudim, assando ele lentamente, né? Os ovos assando lentamente, coagulando lentamente e na temperatura e conforme o necessário para ele firmar sem coagular em excesso. Então a gente tem o pudim agora que acabou de sair do forno, ó. Se a gente encosta, a gente sente que ele tá ainda molinho, né? Ele tá quente, claro. Porém, já está um pouco mais firme, ó. Ele criou uma crostinha, né, aqui no topo. E, ó, mexendo, ele dá uma balançadinha. Então, esse aqui é o ponto do pudim. Agora, a gente pode gelar ele pelo menos 6 horas, né, ou melhor ainda, de um dia para o outro. E depois vou mostrar aqui como é que a gente pode desenformar o nosso pudim e finalizar. Aqui a gente tem o pudim gelado,
certo? Ficou aí o tempo necessário, né, na geladeira pra firmar bem. E a gente vai passar uma faquinha, ó, aqui em toda a lateral pra ajudar a soltar ele antes de desenformar. Aí eu vou pegar a forma, né, onde eu vou desenformar. Vira, ó. Então, pra fazer, né, uma decoração não é necessário. Eu tenho uma flor comestível aqui. Vou utilizar ela também pra fazer a decoração do nosso pudim. Vou colocar ele aqui na frente. E tá pronto o nosso pudim de leite, sem leite condensado, o nosso creme caramel.